Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves. Nós estamos de volta, então, nessa terça-feira de carnaval, dia 1º de março de 2022, um dia bastante movimentado no campo financeiro. As commodities avançaram bastante. Isso inclui soja, milho, trigo, petróleo subiu muito, café também avançou. Mas para a gente entender qual que é esse cenário para o mercado e fazer o fechamento da soja, eu convido aqui, então, para conversar com a gente o Wlamir Brandalize. Seja muito bem-vindo, Wlamir. Boa tarde, Virgínia. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. E vamos bater um papinho, então, o que aconteceu hoje. Dia nervoso em Chicago. Pois é, Wlamir, nós nos falamos, né, nas primeiras horas do dia. O dia já começou com um avanço bastante expressivo para o mercado da soja e, consequentemente, claro, para o milho e para o trigo. Eu queria entender o que aconteceu hoje, né, Wlamir? Nós tivemos aí mais um dia de bastante tensão, sobretudo por conta, aliás, principalmente, né, por conta de Rússia e Ucrânia. Os dois países não entram em um acordo. O que a gente pode resumir para o produtor desse mercado hoje que foi bastante movimentado, Wlamir? Olha, hoje pela manhã russa, que era a madrugada nossa aqui, houve o pronunciamento do Sergei Lavrov, uma pessoa fortíssima dos braços direitos lá do Putin aí, né, nessas negociações e nessa hora aí dessa crise, né? E o que ele apontou que a Rússia agora está pedindo a retirada de armas nucleares que estão ali na Europa Oriental, que não coloque mais armas na Europa. Então, a Rússia está se posicionando aí contrária a essa corrida armamentista aí que estava ocorrendo ali no leste europeu. E isso pegou o mercado de surpresa, né? O mercado estava esperando que viessem só as pedidas aí com relação a acertos com a Ucrânia e tudo, mas agora acabou expandindo os pedidos russos, e isso pela manhã acabou assustando os mercados financeiros do mundo afora, e as commodities em geral dispararam, o petróleo disparou. Outro fator importante que essa situação acabou já vindo com trancamento aí dos embarques de petróleo, embarques de fertilizantes, de grãos da Rússia e da Ucrânia. E no decorrer do dia também, na manhã brasileira, o anúncio aí, principalmente o anúncio francês, que estaria bloqueando todo o sistema financeiro de pagamentos para a Rússia. Então, isso acabou abalando, deixou o mercado muito nervoso, né? Porque o mercado está preocupado que os dois lados estão acirrando a disputa e agora não está ficando somente entre a Rússia e a Ucrânia. E existe um temor muito grande, né, em relação a isso, né? Porque o próprio Putin já anunciou aí nos dias anteriores sobre a questão de colocar em alerta o pessoal que está na área dos mísseis nucleares. Então, tudo isso criando temor no mercado financeiro e fazendo o petróleo ir acima de 105 dólares o barril, né? Uma alta de mais de 10% no petróleo, puxou o trigo para níveis históricos, milho também forte, soja foi de arrasto, né? Mesmo que a soja, em princípio, não tenha grande importância na oferta pelo leste europeu, mas ela também é pressionada por todos aí, justamente em função do óleo, né? Que sai também o óleo de girassol e óleo de canola, que sai ali da Ucrânia e da Rússia, que é importante para ser o mercado mundial de óleos. Então, os fatores em relação à crise, eles seguiram, o mercado não gostou desses anúncios, porque amanhã parece-me que já tem mais uma reunião entre Rússia e a Ucrânia, mas isso não teve uma influência grande. O mercado poderia estar mais calmo em função do anúncio da nova reunião, mas o anúncio só veio agora mais à tarde já, né? Então, mas mesmo assim, mercado nervoso. O mercado chegou aí aos 17 dólares a soja e patamares fortes. Isso que aconteceu hoje lá em Chicago, mesmo tendo o Brasil fora do mercado, né? O maior exportador mundial hoje, ontem e amanhã até o meio-dia está fora do mercado, mas mesmo assim, mercado nervoso. E também mercado, Virgínia, o que o mercado olhou foi também a presença da China no mercado americano hoje, em plena alta, comprando soja americana. Isso cria uma estranheza, justamente porque comprar na alta, você pode esperar aí vir um acordo, vir uma conversa e o mercado cair, que nem ela comprou na sexta-feira
lá nos Estados Unidos e comprou soja com níveis bem baixos. Agora comprou com um patamar caro, né? O pessoal, por que está comprando caro se podia esperar? Então, aí fica uma dúvida, né? Por isso que o mercado ficou nervoso e trabalhou em forte alta hoje. E, Vlamir, falando um pouquinho dessa compra da China, qual que foi o volume que eles divulgaram hoje? Olha, hoje eles compraram 264 mil toneladas e eles já tinham comprado 132 mil toneladas ontem, mas o acumulado das vendas americanas entre ontem e hoje, ele se aproxima de 520 mil toneladas, mais de 500 mil de toneladas vendidas em 2 dias, e em 2 dias de guerra, 2 dias que mercado nervoso internacional, né, estranho, num momento de cotações em alta se negociar um grande volume, né, mais de 500 mil de toneladas em 2 dias, um bom volume para vendas americanas, em pleno período de turbulência. E, Vlamir, o que a gente pode esperar, então, quando a gente fala dos fundamentos do mercado da soja diante dessa compra, né? Se nós não estivéssemos em um cenário de guerra, como é que o mercado reagiria a isso? Olha, se fosse num período normal, sem ser o cenário de guerra, nós estaríamos trabalhando entre 15, no máximo 16 dólares o bushel em cima desses fundamentos de demanda, né? Porque nós estamos num ano de oferta limitada, pouca soja sendo vendida aqui do Brasil, principalmente, mas o quadro é agora de olhar a safra americana, que também não deve ter uma novidade grande com relação à área, né, que nem o USDA apontou na semana passada, no Outlook. Então, o mercado estaria nem cotações boas, né, que 15 a 16 são muito boas, a posição 15 a 16 dólares por bushel, mas a janela técnica seria de 14 a 16, ou seja, os meses aí depois de setembro, outubro, acima de 14, e os meses mais curtos até o meio do ano de 15 a 16. Essa é a janela somente dos fundamentos desse ano, que é um ano que vai escolher aí provavelmente umas 350 milhões de toneladas e vai consumir umas 380. Mas essa questão Rússia, crise com a Ucrânia, ela está injetando aí um plus a mais aí nas cotações de Chicago, justamente pelo temor do abastecimento aí com força grande com relação ao trigo, né? Que o trigo ele também tem influência sobre os demais mercados, e o trigo da Rússia e da Ucrânia ele é muito importante para abastecer o mercado mundial. Então, faltando trigo, há mais necessidade de farelo para ração, porque uma fatia desse trigo que eles exportam é para ração, e aí o mercado de farelo, o mercado de soja também pressionado para cima, e outro que está sendo beneficiado aí em função dessa crise toda é o óleo, né? O óleo é muito importante a presença deles como fornecedores de óleo vegetal, porque aí o óleo de soja também, andando lá acima de 7, vamos dizer assim, de 70 centavos por libra peso, né? Então as cotações do óleo também estão em patamares muito fortes aí nesse momento. E, Vlamir, falando um pouquinho, então, já que o senhor puxou esse gancho para o trigo hoje também atingiu máximas históricas lá em Chicago, né? Sim, ele andou bem pertinho dos 10 dólares o bushel. Eu, pelo menos, acompanho o mercado há bastante tempo. Eu nunca tinha visto esses níveis aí de trigo. Isso aí é um fator interessante, porque essa condição do trigo e essa instabilidade da Rússia, da Ucrânia, nesse momento que eles estão saindo do inverno, se nos próximos dias o inverno começar a passar, é início da safra deles de primavera, né? Então, e nessa condição de guerra, dificilmente eles vão poder conduzir as lavouras nessas regiões ali onde que está o conflito, onde que está a Ucrânia, na parte da divisa da própria Rússia. Então, já dá indicativos que a safra desse novo ano deles, ela pode ser menor, então vai ter menor oferta de trigo a nível global em 2022, 2023. Isso dá sinais positivos para o produtor brasileiro, se preparar para plantar uma safra maior, melhor, com condições de colher mais, porque nós vamos ter boas cotações. Hoje, com esse nível que está hoje Chicago e os níveis de prêmios internacionais, hoje o trigo chega, se for comprar trigo hoje no mercado internacional, ele supera R$ 2.100 a tonelada para trazer aqui no mercado brasileiro. Então, ele valoriza o nacional, né? Então, o produtor fique atento, porque pode ser um ano excelente de trigo, se não for o melhor ano da história até agora, para o produtor brasileiro.
Isso que eu ia para o perguntar produtor para o brasileiro. senhor, Vlamir. Diante de tudo isso, como é que fica o produtor aqui no Brasil? Então, pelo que o senhor está trazendo para mim, é foco nessa produção de trigo que a gente pode ter excelentes oportunidades aí ao longo desse ano. Exatamente, esse ano vai ser um ano provavelmente excelente para a condição de trigo, toda essa situação já que veio da pandemia e agora dessa crise, isso reflete em... O trigo vai seguir firme, ele dificilmente vai voltar a valores que era antes da crise, porque resquícios desse atrito aí vai ficar, mesmo depois de selar da paz, o mercado recuará sim, mas ele não deve voltar àqueles patamares que a gente importava trigo antes, na faixa de R$ 1.700 a tonelada. Nós vamos importar trigo de R$ 2.000 ou mais, isso dá uma condição para o produtor aí ter uma boa expectativa da safra que vai começar a ser plantada aí no Paraná. As primeiras árvores se plantam no final de março, abril, e aí vai até junho, julho, as últimas lavouras do Rio Grande do Sul. Só que o produtor tem que se preparar porque alguma coisa já pode começar a faltar, né? Porque os embarques de fertilizantes que estavam programados da Rússia para o Brasil, agora nessa semana já quase praticamente todos cancelados, os embarques da semana que vem, nas próximas 2 semanas também estão cancelados, pode ter dificuldade de conseguir fertilizantes já para a safra de inverno, né? Vlamir, nós tivemos alguma nova notícia em relação aos portos da Ucrânia? Ontem a gente tinha aquela questão de que eles ficariam fechados por tempo indeterminado, que traz essa preocupação também para os fertilizantes. A gente continua com esse cenário, então? Sim, sim, os portos estão todos fechados, não embarca nada, não sai nada de lá. Isso por questão dos russos, principalmente, que estão dominando todo o Mar Negro ali naquela saída. E também a dificuldade dos transportadores, né? As empresas que fazem seguros de cargas não querem se comprometer e aceitar esses transportes que saem ali do Mar Negro, e grandes transportadores também não querem colocar seus navios ali nesse momento até que não se chegue a um acordo e uma garantia de segurança aí do transporte. Então, isso pode levar algum tempo, né? Isso mesmo depois que é selado um acordo, ainda vai demorar alguns dias aí para retomar a normalidade. E como tem atraso já de embarque, atraso de entregas, esses atrasos vão continuar. Nós estamos com dificuldades de navios no mercado global, então mais um ano de problema aí de abastecimento de insumo para o produtor. E o primeiro que vai sentir provavelmente agora vai ser a cultura de inverno aí, que é aquele que não tiver fertilizando na mão, a empresa, porque não tiver vinculado com cooperativas ou comerciantes que já internalizaram ou estão recebendo adubo nesse momento, podem ter dificuldade para as novas cargas aí que podem estar paradas lá. Vlamir, diante de todo esse cenário, né, a gente consegue desenhar como é que deve abrir esse mercado amanhã? Olha, pelo andar agora do final da tarde aí, essas novas situações aí que teve lá na Ucrânia, novos bombardeios agora noturnos durante agora já é mais de meia-noite praticamente ali, né? Então teve bombardeios em antena de televisão, de sistemas de telecomunicações, áreas militares, tudo isso acaba atrapalhando ainda mais, né, as negociações que voltam a ocorrer aí na quinta-feira, né? Não vai ser amanhã, parece que é quinta-feira. Então amanhã o dia continuará nervoso, provavelmente, e Chicago ainda com fôlego de voltar a trabalhar nos R$ 17 lá em Chicago. É provável que nós começamos o dia com dólar em alta no Brasil, depois desse feriadão, e eu acredito que o mercado de Porto vai abrir já acima de R$ 200 como posição, né, que nem Paranaguá, semana passada estava na faixa de 196, a soja mais curta, eu acredito que já abre perto de 200 ou 202, e as posições ali do meio do ano, de julho, na faixa de 205, R$ 206. O mercado vai abrir com R$ 4 a R$ 6 a mais, que foi na sexta-feira, no mercado brasileiro em reais, em princípio, em cima dessa crise aí, e talvez um pouco mais aí se o dólar vier nervoso, né, porque tudo indica que o mercado de câmbio também vai ter reflexos importantes amanhã. Perfeito. Vlamir, então, para a gente encerrar, momento agora para o produtor brasileiro é de atenção para ver como é que tudo isso se desenrola por lá e fazer gestão para conseguir aproveitar as boas oportunidades que devem surgir por aí, né?
Com certeza, nós estamos num momento de cotações históricas altas aí nos principais grãos, e é momento do produtor que quer aproveitar e fazer hedge, né? Hedge de proteção em cima desses valores altos que a soja está praticada aí, não dólares, aí no mercado de Chicago. Aproveitar o momento, a gente está apontando aí, está passando mais um cavalinho encilhado aí numa boa oportunidade do produtor, né? Fazer uma garantia de cotações altas, porque passado essa crise, nós vamos aí ver o avanço da colheita brasileira, já passou de 50%, daqui uns dias para 70%, 80%, a influência da safra brasileira em 30 dias ela praticamente deixa de existir, as condições da Argentina começaram a melhorar, talvez notícias da Argentina de safra melhorando também seja um fator de pressão negativa lá em Chicago, depois da passada crise Ucrânia e Rússia, e automaticamente o mercado se acomodando em 14, 15 dólares e pouco lá em Chicago, e não mais perto de 17, que nem está agora, né, nesse momento. Perfeito. Vlamir, muito obrigada, viu, por vir conversar com a gente aqui no Notícias Agrícolas, e a gente segue se falando. Um abraço, boa semana para o senhor. Igualmente, Virginia, tudo de bom para você. Boa colheita para os produtores que estão nos acompanhando aí. Vamos colher, não podemos perder a safra. É isso aí. Obrigada, Vlamir. Portanto, então, nós estivemos aqui com o Vlamir Brandalize para falar para a gente como é que foi esse dia para o mercado de grãos, bastante movimentado, ainda com suporte na tensão entre Rússia e Ucrânia. Os dois países eles não entram em acordo, traz bastante preocupação para o setor financeiro. A Rússia, no período da tarde, agora à tarde, atacou uma torre de TV lá na Ucrânia, cumprindo, então, as ameaças que já havia feito de ações em pontos estratégicos da capital ucraniana. Então, tudo isso traz bastante tensão ao setor financeiro, e as commodities dispararam nessa terça-feira de carnaval aqui no Brasil. A soja, então, termina com valorização de 50 pontos, próximo ali dos 17 dólares por bushel. O Vlamir trouxe para a gente que esse é um patamar histórico que aconteceu hoje na Bolsa de Chicago para a soja, milho, e principalmente o trigo. Ele nunca tinha observado, é um cenário de tensão muito grande, mas o produtor brasileiro, nesse momento, precisa estar atento, fazer trabalho de gestão para as oportunidades que devem surgir, principalmente em relação ao produtor de trigo. O Vlamir trouxe que os patamares, os preços eles são muito positivos, atingem aí os maiores níveis já visto pelo Vlamir na história. Faz muito tempo que o Vlamir trabalha, acompanha esse mercado de grãos, então o produtor precisa estar atento para aproveitar as oportunidades que devem surgir, porque, de acordo com o Vlamir, a produção da Ucrânia, da Rússia, de grãos, principalmente trigo, não deve se restabelecer, porque o cenário ele é bastante complicado, e a gente tem ainda os portos fechados, que trazem bastante preocupação para a questão dos fertilizantes. Então, o momento agora é de produtor olhar para o mercado, aproveitar essas altas consecutivas que vem acontecendo, o mercado bastante nervoso, reagindo a essa tensão política, mas também de fazer gestão para conseguir aproveitar essa valorização. Bom, todos esses preços, fechamento completo, você encontra no Notícias Agrícolas. A gente tem a nossa aba lá de cotações que você consegue acompanhar em tempo real. E todas as informações nesse conflito entre Rússia e Ucrânia, nós também estamos fazendo essa cobertura. Basta entrar lá na home do site que você encontra todas essas informações. Bom, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas nossa programação continua. Amanhã nós estamos de volta. Enquanto isso, lá na home do site, você continua sendo o produtor rural mais bem informado do Brasil.